A manhã de segunda-feira despencou sobre São Paulo com uma chuva cinzenta e implacável, transformando a paisagem da Avenida Faria Lima em um borrão de luzes e reflexos. Os arranha-céus de vidro e aço pareciam agulhas perfurando um céu doente, indiferentes ao caos que se desenrolava em suas bases. Carros de luxo, como predadores silenciosos, deslizavam pelo asfalto molhado, suas janelas escuras, escondendo o mundo corporativo que pulsava em seu interior. Era um cenário de opulência fria, de pressa calculada e de uma solidão monumental, onde cada indivíduo era uma ilha cercada por uma correnteza de ambição. A chuva não apenas lavava as ruas, ela expunha a gritante divisão entre aqueles que observavam a tempestade de dentro e aqueles que eram obrigados a enfrentá-la sem qualquer proteção. Dentro da bolha de silêncio de seu carro blindado, Tânia Alves era a personificação daquele universo. Aos 40 anos, como CEO de uma gigante de investimentos, ela comandava fortunas com a mesma precisão com que alinhava o seu terninho de grife. Seu cabelo estava impecável. Sua maquiagem era uma máscara discreta de controle e poder. No entanto, seus olhos, fixos na janela manchada de gotas, traíam a fachada. Eles carregavam um vazio profundo, a melancolia de quem conquistou o mundo, mas perdeu a si mesma no processo. Sua vida era uma sucessão de reuniões, gráficos e jantares de negócios. Um itinerário que não deixava espaço para o afeto ou a vulnerabilidade. O carro, mais do que um meio de transporte, era sua fortaleza e sua prisão. Foi então que uma imagem rompeu a monotonia daquela paisagem urbana. Ao lado de seu carro, parado no semáforo, uma bicicleta adaptada lutava contra o vento e a água. Nela, um homem de rosto cansado, mas de olhar determinado, pedalava com um esforço visível. Em sua frente e atrás, acomodadas em cadeirinhas improvisadas, estavam suas 3 filhas, protegidas por capas de chuva coloridas e baratas. Elas eram um ponto de cor vibrante em meio a tanto cinza, uma frágil arca de amor navegando em um mar de indiferença. O homem Antenor era a representação da dignidade na adversidade, e suas filhas, mesmo sob a tempestade, pareciam carregar todo o sol do mundo em seus sorrisos. O semáforo fechou, e o tempo pareceu congelar por um instante. Tânia observou Antenor se inclinar, com um cuidado infinito, para ajeitar a gola da capa de chuva da filha menor, que se desprendera com o vento. Em seguida, ele depositou um beijo suave em sua testa. A resposta da menina foi uma gargalhada pura, cristalina, um som tão cheio de vida que pareceu atravessar a blindagem do carro e atingir Tânia diretamente no peito. A armadura dela se estilhaçou. As lágrimas vieram, quentes e silenciosas, escorrendo por seu rosto perfeitamente maquiado. Não eram de pena por aquela cena de pobreza. Eram o eco de uma fome antiga, a dolorosa e avassaladora saudade de um calor que ela talvez nunca tivesse conhecido de verdade. O motorista parou em frente ao imponente edifício de sua empresa, mas Tânia fez um gesto rápido com a mão, indicando que ele não desligasse o carro. As lágrimas haviam secado, deixando apenas o rastro borrado da maquiagem cara e um silêncio pesado dentro do veículo. Ela não conseguia sair. Não conseguia encarar as planilhas, os telefonemas, o mundo de vidro e aço que a aguardava. A imagem daquela família na bicicleta havia quebrado algo fundamental dentro dela. Uma represa que continha décadas de solidão e anseios não realizados. Com a voz firme, mas carregada de uma urgência que surpreendeu a si mesma, ela pegou o celular e ligou para seu assistente pessoal. A ordem foi curta e precisa: descobrir tudo sobre aquele homem e suas filhas, com a máxima discrição e velocidade. Não era um capricho, era uma necessidade. A memória a transportou de volta para sua própria infância, um cenário tão diferente daquele que acabara de testemunhar. Seu pai, um industrial rígido e distante, media o afeto em notas de boletim e metas alcançadas.
Ela se lembrava de esperar por horas à porta de seu escritório, um palacete silencioso e frio, apenas para lhe mostrar um 10 em matemática. A resposta era sempre a mesma, um aceno de cabeça seco e a frase "não fez mais que a sua obrigação". Não havia beijos na testa, não havia risadas compartilhadas na chuva. O calor humano era um artigo de luxo que não constava no balanço patrimonial da família. Ela aprendeu cedo que o sucesso era a única moeda de troca para obter um mínimo de atenção, e pagou o preço com sua juventude, seus sonhos e sua capacidade de se conectar. Enquanto Tânia se perdia em suas lembranças dolorosas, sua equipe agia com a eficiência implacável que ela mesma lhes ensinara. Usando uma rede de contatos e acesso a câmeras de segurança da cidade, o assistente traçou o percurso da bicicleta de Antenor. Em poucas horas, ele tinha um nome, um endereço e um breve histórico. Antenor da Silva, 49 anos, marceneiro autônomo, viúvo há 5. As meninas, Laura, Sofia e Beatriz, estudavam em uma escola pública do bairro vizinho. Moravam em um pequeno apartamento, alugado em uma rua simples da Zona Leste, um universo inteiro de distância da Faria Lima. O relatório entregue no tablet de Tânia era frio e factual, mas cada linha parecia pulsar com a vida real que ela sentia ter perdido para sempre. No dia seguinte, Tânia dispensou o motorista e dirigiu seu próprio carro, um modelo discreto, até o endereço de Antenor. O prédio era simples, com a pintura um pouco desgastada e vasos de plantas nas janelas. Um cheiro de café fresco e bolo de fubá pairava no ar do corredor, misturado com o som de risadas de crianças e uma televisão ligada ao fundo. Era um ambiente que respirava comunidade, uma realidade que ela só conhecia de filmes. Ao parar em frente à porta do apartamento indicado, seu coração de executiva, acostumado a negociações de milhões, batia descontrolado. Ela hesitou por um longo momento, a mão suspensa no ar, questionando a própria sanidade. O que ela estava fazendo ali? O que diria a um completo estranho? Tomando uma respiração profunda, ela finalmente bateu. A porta foi aberta por Antenor, que a olhou com uma mistura de surpresa e desconfiança. Ele secava as mãos em um pano de prato, e atrás dele a sala de estar, embora pequena e mobiliada com simplicidade, era um santuário de amor. Havia desenhos das meninas presos com ímãs na geladeira, brinquedos organizados em um canto e suas ferramentas de marcenaria cuidadosamente arrumadas em uma bancada. Tânia, sentindo-se uma intrusa em seu próprio plano, tentou encontrar as palavras. Com uma vulnerabilidade que não usava há anos, ela explicou, de forma um pouco atrapalhada, que o tinha visto na chuva e que a cena do cuidado com suas filhas a havia comovido profundamente, fazendo-a repensar sua própria vida. Então, ela fez a oferta. Explicou que gostaria de lhes dar um carro, um modelo simples e seguro, para que ele não precisasse mais enfrentar o perigo e o desconforto de levar as meninas na bicicleta, especialmente em dias de chuva. Ela enfatizou que não era caridade, mas um gesto de gratidão por ele tê-la feito lembrar do que realmente importava. Antenor ouviu tudo em silêncio, sua expressão se tornando mais séria a cada palavra. Ele olhou para dentro de casa, onde as filhas brincavam, e depois voltou seu olhar para Tânia, um olhar que carregava o peso de uma vida de trabalho duro e princípios inegociáveis. Ele era um homem que, apesar de todas as dificuldades, se orgulhava de sua autonomia e de sua capacidade de prover para sua família. A resposta dele foi educada, mas firme como a madeira de lei que ele tanto trabalhava. "Agradeço, senhora, de verdade, mas eu não posso aceitar. Eu cuido das minhas filhas com o suor do meu rosto. A bicicleta não é luxo, mas é nossa, conquistada com meu trabalho. Ensinar a elas o valor do esforço é a maior segurança que posso lhes dar." A recusa foi um golpe para Tânia, mais forte do que qualquer negociação perdida.
Ela esperava gratidão, talvez lágrimas, mas encontrou uma muralha de dignidade. Ele não via um presente, via um atestado de sua incapacidade, um gesto de piedade que feria seu orgulho. A porta se fechou gentilmente, deixando Tânia sozinha no corredor, com o cheiro de bolo de fubá e o som de uma vida da qual ela não podia fazer parte. A porta se fechou e, com ela, um abismo de realidade se confirmou, mostrando como a boa intenção, quando descalibrada da dignidade do outro, pode se transformar em ofensa. É em momentos assim, de pura incompreensão, que a gente percebe o quanto histórias de conexão são raras. Se você também acredita que elas precisam ser contadas com a sensibilidade que merecem, considere se inscrever para nos ajudar a encontrar e compartilhar mais relatos como este, que nos ensinam sobre os verdadeiros valores da vida e a importância de ouvir antes de agir, de entender antes de ajudar. De volta ao seu carro, Tânia não sentiu raiva ou humilhação, mas uma estranha e profunda admiração. O não de Antenor soou mais valioso do que qualquer sim que ela já havia comprado com seu dinheiro e influência. Aquele homem possuía uma riqueza que ela, com toda a sua fortuna, não conseguia adquirir: o contentamento e a honra. Ela percebeu a arrogância em seu próprio gesto, a presunção de que seus recursos poderiam simplesmente resolver a vida de outra pessoa sem entender seu contexto, seus valores, sua luta. Aquele encontro não foi um fracasso, foi uma lição. Pela primeira vez, ela não queria comprar uma solução, queria entender o problema. E mais do que isso, queria merecer a confiança daquela família. Naquele momento, Tânia entendeu que seu poder, o mesmo que movia mercados e fechava acordos bilionários, era completamente inútil ali. Ela precisava de uma nova abordagem, uma que não envolvesse transferências bancárias ou ordens a assistentes, mas sim paciência, observação e, acima de tudo, humanidade. Essa é a virada que todos nós esperamos na vida, o momento em que a gente entende que o caminho precisa ser outro, que a força bruta do dinheiro ou do status não abre as portas mais importantes, as do coração. Apoiar este canal com a sua inscrição nos dá a força para continuar mostrando que essas transformações são possíveis, que as pessoas podem sim encontrar um novo propósito. Nas semanas seguintes, Tânia começou a fazer algo que não fazia há muito tempo. Ela observou a vida acontecer. Passava de carro pelo bairro de Antenor, não como uma predadora, mas como uma estudante. Via as meninas saindo da escola, correndo para abraçar o pai que as esperava no portão. Via-o ajudando-as com o dever de casa em um banco de praça, dividindo um pão de queijo entre as três, consertando o brinquedo de uma vizinha sem cobrar nada. Ela via o cansaço em seu rosto no fim do dia, mas também via a alegria pura em seus olhos quando estava com as filhas. Ela estava testemunhando, à distância, a construção diária de um império de afeto, um legado que não seria medido em ações, mas em memórias. Finalmente, ela encontrou um caminho. Depois de uma pesquisa discreta, descobriu a pequena oficina de marcenaria que Antenor mantinha nos fundos de uma casa alugada. O lugar era modesto, mas o trabalho exposto era impecável. Peças de madeira entalhada com uma precisão e uma arte que revelavam a paixão por trás do ofício. Tânia entrou, não como a CEO Tânia Alves, mas como uma cliente. Ela encomendou uma grande estante de livros para seu escritório, descrevendo exatamente o que queria e pedindo um orçamento. Ao tratar Antenor como o profissional que ele era, valorizando sua habilidade e seu tempo, ela estava finalmente falando a língua dele, a língua do trabalho, do respeito e da dignidade. Aquele aperto de mãos para selar o acordo foi o primeiro tijolo na construção de uma improvável e transformadora ponte. A estante de livros estava quase pronta quando o telefone de Tânia tocou no meio de uma reunião de diretoria. Era um número desconhecido, mas algo a fez atender. A voz do outro lado era de Antenor, mas era uma voz que ela mal reconheceu.
Estava quebrada, afogada em um pânico que atravessou a linha e a atingiu como uma onda de gelo. Ele gaguejava, as palavras se atropelando em desespero. Era Beatriz, a mais nova. Uma febre que se transformou em uma pneumonia avassaladora. Estavam em um hospital público, e os médicos falavam em transferi-la para uma UTI especializada, mas a espera poderia ser longa demais. O orgulho de Antenor havia se dissolvido, substituído pelo medo primordial de um pai a ponto de perder tudo. Ele não pediu dinheiro, ele pediu ajuda, um apelo de um ser humano para outro. E Tânia, sem hesitar, abandonou a reunião e todo o seu império por aquele único chamado. Em menos de 20 minutos, a máquina de poder que era Tânia Alves foi mobilizada para um propósito que não envolvia lucros ou ações. Com algumas ligações, ela contornou toda a burocracia do sistema de saúde. Uma ambulância particular foi despachada. Uma vaga na melhor UTI pediátrica da cidade foi garantida e o mais renomado especialista no assunto foi convocado. Ela não enviou um assistente, não delegou a tarefa. Dirigiu ela mesma até o hospital público, encontrando Antenor encolhido em uma cadeira de plástico, o rosto pálido e manchado de lágrimas. Ela não disse muito, apenas colocou a mão em seu ombro e afirmou com uma calma inabalável: "Ela vai ficar bem, nós vamos cuidar disso." Naquele momento, ela não era a CEO, era uma força da natureza, usando sua influência não para conquistar o mundo, mas para salvar um pequeno pedaço dele que havia se tornado inexplicavelmente seu. A noite se arrastou no corredor estéril do hospital particular. O cheiro de antisséptico e o bip rítmico e distante dos monitores formavam a trilha sonora daquela vigília angustiante. Antenor andava de um lado para o outro, as mãos na cabeça, murmurando para si mesmo, refazendo cada passo, cada decisão, se culpando pela chuva, pela bicicleta, pela sua incapacidade de oferecer mais. Tânia permaneceu sentada, observando-o em silêncio, sentindo o peso da dor dele como se fosse seu. Ela havia gerenciado crises de bilhões de dólares com menos tensão. Ali, diante da fragilidade de uma vida e do amor desesperado de um pai, toda a sua experiência corporativa se mostrava inútil. O que importava era a resistência silenciosa, a capacidade de permanecer ao lado de alguém em seu momento mais sombrio, oferecendo a única coisa que o dinheiro não podia fabricar: uma presença genuína e solidária. Foi ele quem quebrou o silêncio, a voz rouca de exaustão. "Isso é culpa minha. Eu deveria ter aceitado o carro. Eu coloquei meu orgulho na frente da segurança delas." As palavras saíram como uma confissão dolorosa. Tânia se levantou e parou em sua frente, forçando-o a olhá-la nos olhos. "Não, Antenor. A culpa não é sua. Você deu a elas algo que meu pai, com todo o dinheiro do mundo, nunca me deu. Você estava lá. Você deu beijos na testa, ajeitou capas de chuva, dividiu pão de queijo. Eu cresci em uma mansão que era mais fria que este corredor de hospital. Meu sucesso foi construído para tentar comprar um pingo do afeto que você dá de graça todos os dias. O seu amor é a maior segurança que elas poderiam ter. O resto, a gente resolve." A vulnerabilidade na voz dela desarmou Antenor completamente. Ele parou de andar e a encarou, vendo pela primeira vez não a milionária, mas a mulher ferida por trás da fachada de poder. Foi a vez dele de confessar, falando sobre a esposa que partiu, sobre a promessa que fez a ela de que nunca deixaria as meninas desamparadas, sobre o medo constante de não ser suficiente. Naquela conversa, sob as luzes frias e impessoais do hospital, duas solidões se encontraram e se reconheceram. As barreiras sociais, o dinheiro, o status, tudo desapareceu, deixando apenas duas pessoas compartilhando suas dores mais profundas. Naquele instante, enquanto se apoiavam mutuamente,
Uma família improvável nascia, não por sangue ou por lei, mas forjada na crise e cimentada pela empatia. E quando o médico finalmente apareceu na porta com um sorriso cansado e notícias de que a pequena Beatriz estava estável, eles não eram mais estranhos. Eram cúmplices na jornada da vida. Os meses que se seguiram à recuperação de Beatriz teceram uma nova realidade, fio por fio, com a linha da gratidão e do afeto mútuo. A estante de livros finalmente entregue não era apenas um móvel no escritório suntuoso de Tânia. Era um monumento silencioso àquela conexão improvável. Um lembrete diário de que a verdadeira estrutura da vida é feita de relações humanas, não de aço e vidro. Tânia tornou-se uma presença constante e discreta na vida daquela família. Não com presentes caros, mas com seu tempo. Ajudava Laura com a lição de matemática, ouvia as histórias de Sofia sobre a escola e ensinava Beatriz a desenhar. Antenor, por sua vez, com a mente mais tranquila e o coração mais leve, viu sua pequena marcenaria prosperar. A recomendação de Tânia a alguns contatos abriu portas, mas foi a qualidade inegável de seu trabalho que o fez atravessá-las e firmar seu nome, garantindo um futuro estável para suas filhas, construído com suas próprias mãos. A transformação de Tânia, no entanto, não se limitou à esfera pessoal. A executiva implacável, que antes via o mundo como um tabuleiro de xadrez de perdas e ganhos, começou a enxergar as peças humanas por trás dos números. Ela entendeu que a história de Antenor não era uma exceção, mas um retrato silencioso de inúmeros pais e mães que lutavam com uma dignidade invisível contra as tempestades da vida. Com a mesma determinação que usava para fechar negócios bilionários, ela mobilizou sua fortuna e sua rede de influência para criar a Fundação Recomeço. A organização não oferecia esmolas, mas ferramentas, transporte seguro para levar os filhos à escola, assistência jurídica para garantir direitos, microcrédito para pequenos empreendedores e, acima de tudo, uma rede de apoio que dizia a cada um deles que não estavam sozinhos em sua jornada. Sua visão corporativa encontrou finalmente uma alma. 1 ano depois, a cena era outra. No pequeno apartamento da Zona Leste, o cheiro de bolo de chocolate preenchia o ar, misturado às risadas de uma festa de aniversário. Beatriz, agora com a saúde de ferro e os olhos brilhando, soprava as velhinhas, cercada pelas irmãs e pelos amigos da escola. Antenor, com um sorriso que iluminava o rosto cansado, olhava para a cena com o peito cheio de um orgulho sereno. Ao seu lado, Tânia, vestindo uma calça jeans e uma blusa simples, ajudava a servir o refrigerante, completamente à vontade, como se aquele sempre tivesse sido o seu lugar. Em um dado momento, a pequena Beatriz correu e a abraçou pela cintura, com a força de quem se agarra a um porto seguro. "Obrigada por ter vindo, tia Tânia", disse a menina. E naquele abraço apertado e sincero, Tânia recebeu o dividendo mais valioso de toda a sua carreira. A chuva voltou a cair sobre São Paulo, fina e persistente, mas já não parecia cinzenta. Da janela da fundação, Rania observava uma jovem mãe solteira receber as chaves de um carro simples, adaptado com cadeirinhas, seus olhos marejados de uma gratidão que Tânia conhecia bem. O ciclo se repetia, mas agora como um ato de esperança planejado, uma corrente do bem que ela mesma iniciara. A imagem de Antenor e suas filhas na bicicleta nunca a abandonaria, mas agora ela não era mais uma memória de dor e saudade, e sim a semente de um novo propósito. É por isso que cada inscrição aqui se torna um elo nessa corrente. Ela nos dá a força para continuar compartilhando histórias que provam que um único momento de verdadeira conexão pode não apenas mudar uma vida, mas reconstruir mundos inteiros.